Segunda-feira, graças a Deus, o programa Brasil Cristão chegando na sua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está em casa, a paz de Jesus aí para sua casa, para o seu coração, para a sua família. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta tarde, que a divina vontade também nos conduza, né, Fernando? Com certeza. Tarde. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. Chegou o Brasil Cristão. Você já viu, né? O barquinho vai atracando. Começa a gente atraca o programa. aí na sua casa. Já chegamos juntos. Programa Brasil Cristão chegando na sua casa. E você já sabe que nas segundas-feiras nós estamos trabalhando tema por tema do primeiro anúncio, do primordial anúncio, que é o amor de Deus, o pecado, a salvação, a fé, a conversão. E hoje, o senhorio de Jesus. Exatamente. Jesus é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Por que Jesus Cristo é o Rei do Universo? Por que nós chamamos Jesus Cristo de nosso Senhor e nosso Deus? Não é assim que nós falamos? Meu Senhor e meu Deus. Exato. E aí a gente se pergunta, né, Drica, porque se Jesus é o Rei do Universo, por que as coisas estão como estão? Será que ele perdeu a mão? Será que está governando direito? O que está acontecendo? Será que o rei virou-se, né? Fechou os olhos para o seu povo, né? E o que aconteceu, então, com o reinado de Jesus Cristo? O que acontece com o reinado de Jesus Cristo na Terra se o mundo está de cabeça para baixo? Essa é a grande verdade, né? Exatamente. Cada um faz o que quer, cada um segue a sua própria vida do jeito que quer. Então, será que Jesus Cristo está sendo mesmo o Senhor? Será que Ele está no lugar onde Ele deveria estar? E aí, a outra pergunta, essas coisas que estão acontecendo por aí, Drica, no mundo, retiram a glória dele? Jesus pode ser destronado por meio de todas essas adversidades que estão acontecendo? Alguém pode dizer, eu não quero aceitar Jesus como Senhor, então isso tira o senhorio de Jesus? Isso tira o título, o que ele é de Cristo, Rei do Universo? Exatamente. Então, é tudo isso que nós vamos falar hoje, é tudo isso que vai ser tratado aqui, tem convidados especiais. Olha, vai ser um programa tremendo, Drica. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Fernando, uma das coisas que nós vamos fazer hoje aqui no Brasil Cristão é mostrar para você a essência desse programa. Exato. Não é? Nós vamos trazer para você hoje aqui, você vai poder acompanhar por que nós queremos um Brasil Cristão. Porque este programa é muito mais do que um programa de televisão e é uma missão. Porque nós sempre falamos isso. Não é o que nós queremos e por que nós queremos fazer isso na nossa sociedade com o nosso povo brasileiro. Exatamente. A gente sempre falou aqui a respeito do Brasil Cristão, de que nós queremos um Brasil Cristão. Todas as pautas que nós apresentamos aqui, elas são fruto, são consequência disso, que nós queremos um Brasil cristão. Agora, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós podemos declarar essa verdade. E é por isso que o programa Brasil Cristão, esta missão, é marcadamente instrumento para que o Brasil seja batizado no Espírito Santo. Porque só pelo Espírito Santo é que nós podemos ter um Brasil cristão, Drica. Exatamente. Enquanto nós não entendermos que só estando sob o senhorio de Jesus é que uma sociedade ela vai conseguir ser, de fato, aquela civilização do amor. Exato. Que nós cantamos e que nós esperamos, aquela paz, aquela fraternidade, sabe, de viver como irmãos, tudo isso só vai ser possível se estivermos sob o senhorio de Jesus. Mas o que acontece, então? O que devemos fazer para estarmos sob o senhorio de Jesus? Você é convidado a participar conosco hoje do programa, é só você ligar, temos 2 caminhos para você participar. Um é o nosso telefone, 1938719620, você liga, você deixa seu recado, seu carinho, seu comentário, sua dúvida, o que você quiser, mas participe conosco através do telefone. Se torna um sócio, vem fazer parte da nossa família, dessa missão conosco, ou através do nosso WhatsApp, né, Fernando? Exato. 99716 9915. 99716 9915. Participa com a gente, fala por que Jesus é o Senhor da sua vida. Quais são os motivos para você declará-lo como o Senhor da sua vida?
tudo isso vai fazer com que esse programa fique mais perto de você, que esse tema possa ficar mais próximo ao seu coração, próximo à sua realidade, e isso é importante para nós. Vamos sentar então com a gente aqui, ó. Hoje nós estamos nessa nossa bancadinha aqui, sinta-se à vontade, né, sentando conosco para a gente poder conversar. Quem está conosco aqui hoje, companhia? A Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Gente, olha que legal. E aqui, olha que eu nunca vi essa, tá, Fernanda? Então, estou vendo pela primeira vez. Eu estou aqui vendo. Olha que lindo. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você. Estamos em boa companhia, então, para começar a semana com as Mãos Ensanguentadas de Jesus. A palavra de Deus também está aqui e é a Bíblia das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Eu acho, Drica, que essa talvez é a segunda vez que a gente vai poder falar do Brasil cristão mesmo, né? Porque o programa Brasil Cristão existe na grade da Rede Século XXI há muitos anos. Sim. Mas ele foi reformulado nesse formato que você está conhecendo agora, no ano de 2020. E, ao ser reformulado, várias pessoas, né? Eu cito aqui com muito carinho o Tatá. Logicamente, sobretudo o Padre Eduardo e a irmã Luísa. Vamos falar quem é o Tatá? Vai que tem alguém que não saiba ainda. Exato. Né? Acho impossível, mas o Tatá, ele é, né, ele está na base da fundação, eu costumo dizer isso, da Renovação Carismática Católica, não é? Ele é um colunista da nossa revista Brasil Cristão. Todos os meses tem um artigo lá do Tatá, né? Geralmente é sobre o Espírito Santo, sobre a renovação carismática, a experiência carismática, né? A cultura Sim. de Pentecostes. E ele já esteve aqui conosco no programa Brasil Cristão. Algumas vezes já. Então, ele teve grande participação, sobretudo o Padre Eduardo e a irmã Luísa. Por quê? Porque a gente sempre ouviu deles isso. Brasil Cristão é a visão da Associação do Senhor Jesus. Um Brasil cristão. Para que o Brasil seja cristão, Deus nos deu uma associação. E nós anunciamos Jesus, nasceu o primeiro programa e por aí vai. Todas as ações têm como finalidade gerar um Brasil cristão. Então a gente quis receber tudo isso e fazer disso o dia a dia desse programa, né? Exatamente. E hoje nós vamos convidar você a entrar conosco mesmo na essência do nosso programa, do porquê ele existe, não é? E por que ele é tão necessário para os nossos tempos, não por causa das pessoas, mas por causa do seu conteúdo, daquilo que ele leva como anúncio, como profecia, não é? Como a presença de fato, a instauração do reino de Deus na nossa sociedade. Né? Então, nós vamos começar, Fernando, nós vamos até mostrar, vai ser bem dinâmico isso, né? Isso. Tem uns slides que nós vamos colocar para você ver e você acompanhar. E aí eu vou pedir o seguinte, é muito bom quando você participa conosco, muito bom mesmo. A gente sabe, né, o que está acontecendo aí do outro lado, como é que está chegando a mensagem no seu coração. Então, a partir do momento que nós formos comentando, falando os slides, falando do senhorio de Jesus, né? Esse é o nosso tema de hoje. Você vai enviando a sua mensagem para nós no WhatsApp, hein? Pode deixar o telefone assim, igual o meu está aqui, ó, do ladinho do Fernando também está aqui. E você já vai enviando aí, ó, 19997169915, tá aqui embaixo, o diretor já colocou. Você envia já a sua mensagem para a gente saber como é que está chegando a mensagem aí no seu coração. Envia a sua mensagem para a gente saber se a mensagem está chegando. Exatamente. A gente vai começar com um texto da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos colocar para vocês verem junto com a gente aí. A carta aos Efésios, olha só. Nele temos, por meio de seu sangue, a redenção, o perdão dos delitos segundo a riqueza da sua graça, que prodigalizou sobre nós em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o benévolo desígnio que nele se propôs de antemão, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Agora preste atenção. Fazer que tudo tenha a Cristo por cabeça, o que está nos céus e o que está na terra. Efésios, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Drica, tudo tenha a Cristo por cabeça. O que eu acho interessante é que ele não está dizendo todos. Não é uma palavra para o gênero humano, ponto final. Está dizendo tudo. Tudo que existe, todos os seres, animados e não animados, dos maiores até os micro-organismos, tudo
tenha a Cristo por cabeça. A cabeça no corpo da gente é o que comanda. Exatamente. É o que diz, né? Toda a movimentação, a articulação das minhas palavras, tudo aquilo que eu faço é de um modo, né, quase instantâneo, numa velocidade impressionante. São comandos da minha cabeça, do meu cérebro. Cristo precisa ser a cabeça de tudo que existe no céu e na terra. E aí você vai pensar, quando nós temos danos cerebrais, não é assim? Não fica, as nossas, por exemplo, o movimento pode ser comprometido, a fala pode ser comprometida. Sim. Uma pessoa que sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, foi no cérebro, na cabeça. Então, ela pode ficar comprometida do lado direito, ou lado esquerdo, ou a fala, né? E os danos cerebrais, eles vão comprometendo áreas do nosso corpo, partes do nosso corpo, dependendo da saúde cerebral que nós tivermos. Exato. Não é? Então, você imagine se a cabeça que controla o corpo não estiver boa, não for a cabeça certa, não é? Exato. O corpo todo vai funcionar de forma errada. E aí você pode pensar, olha um pouquinho, para um pouquinho, olha um pouquinho para tudo que vivemos na nossa sociedade e no nosso mundo hoje. Você acha que está tudo bem? Está tudo funcionando como deveria? É claro que não. Isso não precisa nem pensar muito. Exato. Né? Então, o que está errado? Será que a cabeça está com problema? Acho que não. Não é? Ou será que nós estamos usando outras cabeças para comandar o nosso corpo? Porque você já experimentou colocar a cabeça de uma pessoa na outra? Ou de um animal em um ser humano, ou alguma coisa desse tipo? É claro que não vai funcionar. Eu acho que, fazendo essa analogia, você consegue perceber a importância de que a nossa cabeça esteja funcionando bem, mas que seja a cabeça certa, que seja a minha cabeça. Porque se eu tentar fazer meu corpo funcionar com a cabeça do Fernando, por exemplo, não vai funcionar, não vai dar certo. Né, Fernando? Exatamente. Então, um Brasil cristão é um Brasil que tem a Cristo por cabeça. Exatamente. Cristo por cabeça, isso é importante. Vamos ver mais um slide, para a gente ver juntos. Não? É o próximo ali. Vai chegar ali, ó. O conceito. Em Cristo, Deus Pai tem um projeto para o Brasil, a ser realizado pela efusão do Divino Espírito Santo. Existe um Brasil cristão no coração de Deus Pai, uma cidade de Deus, conforme Santo Agostinho, uma civilização do amor, conforme o Papa Paulo VI, São Paulo VI, fecundado pela cultura de Pentecostes. Drica, a gente acredita que no coração de Deus existe esse Brasil cristão, que viver o Brasil cristão é executar aquilo que está no coração de Deus. Eu gosto muito daquela palavra de Jeremias 29:11, que diz assim: bem sei os desígnios que eu tenho para convosco, que são desígnios de prosperidade e não de calamidade, a fim de vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus sabe os desígnios e Ele diz assim: se você me buscar, você vai me encontrar se me buscar de todo o coração. Né? Aí, Fernando, alguém vai perguntar, mas como que vocês sabem que o Brasil é para ser cristão? Por que o Brasil tem que ser cristão? Por que ele não pode ser outra coisa? Exato. Nós falamos aqui, né? Deus Pai, Deus Criador, criou tudo aquilo que existe, à imagem do seu Filho unigênito. A perfeição de todo ser está em Cristo. A Escritura vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Nós sabemos, por causa da revelação de Deus à igreja, que Cristo é a plenitude de tudo aquilo que existe. E nós temos esta convicção de que o Evangelho de Jesus, que a pessoa viva de nosso Senhor, é o maior bem que o Brasil pode receber, é a maior graça que o Brasil pode receber. Tudo aquilo que há neste país precisa ter o crivo de Cristo Jesus. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que todos os nossos valores, tudo aquilo que nós defendemos, tudo aquilo que nós rechaçamos, porque existem coisas que precisam ser rechaçadas, tudo isso nós fazemos a partir de Cristo. Nosso critério é Cristo, nosso alvo é Cristo, nosso modelo é Cristo. Eu acho que é importante dizer para você que se você não acredita na criação, né, que Deus criou todas as coisas,
e que Deus criou todas as coisas para um fim, na verdade, de fato, você não vai entender por que nós precisamos de um Brasil cristão. Não mesmo. Porque aí nós estamos falando para você que acredita em Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, que criou o homem à sua imagem e semelhança de Deus, não é? E depois criou Eva e fez uma aliança com o seu povo através de Abraão e depois ele enviou o seu próprio filho. Então, se a pessoa não crê nisso, Fernando, sim, essa conversa, esse dia de hoje não vai fazer sentido nenhum para ela. Então, para ela entender, para ela aceitar isso no coração, primeiro você precisa entender e acreditar nisso. Senão... Olha que interessante. Santo Agostinho, ele fez, na época, escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus, em latim, De Civitate Dei. E Santo Agostinho, nessa obra, é muito interessante o que ele faz. Ele faz uma teologia da história. Ele olha para a história da humanidade inteira até o tempo no qual ele está vivendo. E ele divide a história em duas cidades. Vamos colocar o slide, eu vou ler aquilo que Santo Agostinho diz. Vamos. Né? Ele coloca, são duas cidades, e ele fala da cidade de Deus e fala da cidade do homem. Né? Dois amores construíram duas cidades. Né? Dois amores construíram duas cidades. A cidade de Deus, que é constituída no amor a Deus até o esquecimento de nós mesmos, e a cidade dos homens, que é constituída sobre o amor dos homens até o esquecimento total de Deus. Qual é a cidade que está imperando no Brasil? A cidade de Deus ou a cidade do homem? Quem é que está sendo levantado e quem é que está sendo esquecido? Na sua casa. Qual é a cidade, qual é a bandeira que está fincada na sua casa? Né? E não tem outra saída. Quando nós focamos em nós mesmos, quando nós amamos a nós mesmos, o nosso egoísmo nos faz, pouco a pouco, afastarmos Deus do convívio da nossa casa, afastarmos Deus do convívio da nossa família. E essa é a derrocada, Drica. E essa é a divisão de Santo Agostinho. Porque, veja bem, quando ele diz aqui, ó, a cidade terrena, dois amores construíram duas cidades. A cidade terrena, pelo amor de si próprio. E aí ele vai comparar isso conosco, né? Por quê? Porque se você vive pelo amor de si próprio, você vai viver até o desprezo de Deus. Mas a cidade celeste, por amor a Deus, vai nos levar, se você ama a Deus, esse amor vai te levar ao desprezo de si mesmo. E nós dividimos o gênero humano em duas categorias, uma composta por aqueles que vivem segundo o homem e outra formada por aqueles que vivem segundo Deus. É o que São Paulo vai dizer lá, né? Se você vive segundo a carne, então você é carnal. Se você vive segundo o Espírito, você é do Espírito. Então, por que é importante você entender o desígnio de Deus para nós, né, Fernando? Exato. Porque tudo que nós estamos falando aqui, dentro dos temas do Seminário de Vida no Espírito, existe uma lógica, não é? Que é o quê? Primeiro, você sabe ser filho de Deus amado. Sim. Depois, você entende que o pecado vai te separar de Deus. Depois, você entendendo isso, você aceita, né? Converter-vos e crer no Evangelho, é a fé e a conversão. Então, você se converte, você pela fé e pela conversão que você faz, as duas coisas, você adere ao senhorio de Jesus Cristo. Depois que você adere ao senhorio de Jesus Cristo, então você vai entender por que Ele é o Senhor de todas as coisas. Você entende que existe um caminho lógico que nós estamos fazendo? Sim. E por que Jesus ele precisa reinar no seu coração e na sua vida e na vida do nosso Brasil, do nosso povo? Por quê? Porque se esse povo vive pelo amor de Deus, esse povo ele vai buscar as coisas de Deus. Ele vai buscar fazer o que Deus ordenou, ou as regras, ou os caminhos que Deus indicou para nós. As pessoas tendem a achar que Deus é mau. Porque, afinal de contas, ele falou, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É um carrasco, né? É um carrasco. Na verdade, Deus, quando ele dita esses mandamentos, ele está fazendo o quê? Nos prevenindo de tropeçar.
nos protegendo de nós mesmos, porque Ele sabe o mal que nós somos capazes de cometer. Então, se esse povo vive por amor a Deus e observa os seus mandamentos, Deus vai estar no meio desse povo. Você consegue imaginar uma sociedade onde Deus está no meio desse povo? Agora, se Deus não vive, aí você já consegue imaginar, porque na verdade a gente já está vivendo isso, né? Exato. Se esse povo vive para as coisas, para si mesmo, até o desprezo de Deus, então vai acontecer isso que a gente está acontecendo. Aborto, pedofilia, todas essas coisas horrendas que nós temos visto, horrendas, horrorosas, feias, esses pecados absurdos que nós temos assistido dia após dia na nossa sociedade. E aí, Drica, nós partimos desse princípio que a cidade de Deus é a cidade que nós queremos. A cidade que está no coração de Deus é aquela que é moldada em Cristo Jesus. E aí, esse programa Brasil Cristão quer afirmar o seguinte, eu vou ler aqui. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar vida em abundância ao ser humano. Você está acompanhando aí comigo. Trata-se da única mensagem capaz de transformar por completo e encher de plenitude a vida do homem, de qualquer homem, de todo homem. Isso aqui é importante. O Papa João Paulo II, na encíclica Redemptor Hominis, ele dizia, essa frase é tirada dessa encíclica, ele dizia assim, Jesus Cristo é o Redentor de todo homem e do homem todo. Sim. Né? Todas as áreas, tudo que compete à vida do homem, sua afetividade, sua sexualidade, seu convívio, tudo. E todos os homens, Ele é Redentor de todos. Daqueles que creem, daqueles que ainda não creem, daqueles que não crerão por causa de um coração endurecido, aonde o Evangelho ainda não chegou. Ele é o Redentor de todos. E por causa disso, nós temos convicção de que o Evangelho de Jesus Cristo é a única mensagem capaz de fazer do Brasil um país verdadeiramente cristão. Exatamente. Aí, quando nós entendemos isso, que só o Evangelho é possível, o que a gente tem que fazer? Fazer algo. Não é, olha lá, ó, devemos... estava ali de novo. Pode colocar lá, diretor. Pode colocar ali, diretor, devemos mostrar ao mundo que o cristianismo é mais do que uma crença particular, mais do que uma salvação pessoal. Devemos mostrar que ele é um sistema de vida compreensível, que responde às perguntas mais antigas da humanidade. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? A vida tem algum significado e propósito? Gente, isso é demais. Se você entender isso aí, ó, esse parágrafo aí, né, esse texto que você está vendo agora aí na sua tela, pronto. A sua vida vai ser toda ressignificada. Porque, Drica, a partir disso, o que é importante as pessoas entenderem? A partir disso, nós estamos falando aqui que o cristianismo é mais do que fazer você ir para a igreja todo domingo. O cristianismo é mais do que fazer você ter alguns preceitos, algumas práticas religiosas, você ter algum grupo religioso. O cristianismo é mais do que isso. Com essas perguntas aí, nós colocamos para você aquilo que a gente chama de cosmovisão, ou seja, a visão que nós temos de mundo, de universo. O cristianismo veio para orientar tudo isso. Ele vai dizer para você de onde você veio, quem é você, por que a realidade atual é como é, e para onde nós vamos. Aí tem um próximo slide, pode colocar agora, diretor, para a gente ler juntos. Eu acho que essas perguntas respondidas, o cristianismo acaba com aquela inquietação, né? Exato. Do ser humano. Olha só, essas 3 perguntas formam uma grade que podemos usar para quebrar a lógica interna de todo o sistema de crença ou filosofia que encontrarmos dos livros escolares em nossas salas de aula, até as filosofias implícitas que dão forma à mensagem que ouvimos nos programas de auditório da grande mídia. Exatamente. Aí você vai dizer, nossa, mas eu achava que o cristianismo era só a gente ser bonzinho. Tem gente que acha. Viver em paz, na missa, não pegar em espadas, não pegar em armas, ir à missa e pronto. E rezar o terço. Não. O cristianismo, ele existe, é como se fosse toda a solução. Você consegue entender isso, gente? Que o cristianismo ele é toda a solução
para o mundo. Para o mundo chegar onde ele precisa chegar. Porque o cristianismo fala de... Ele dá orientação, Drica, para exatamente tudo. Exatamente. Se você quiser saber assim, nossa, como é que eu tenho que me comportar na equipe de futebol, o cristianismo vai te dizer. Ah, como é que eu tenho que ser com a minha esposa? O cristianismo vai te dizer. Como é que eu educo filhos? O cristianismo vai te dizer. Como é que eu faço na escola onde eu trabalho? O cristianismo vai te dizer. Como é que, poxa, que tipo de livro faz bem para mim? Não faz. O cristianismo vai te dizer. Ou seja, ele te dá a pauta, a fé em Jesus vai dar a você a direção de todo o teu agir, de todo o teu pensar, de todo o teu falar. Nós estamos falando aqui, de fato, de uma cosmovisão. Tudo, a partir de agora, tudo você vai enxergar desde Cristo. Ou seja, Cristo vai ser a cabeça, como nós vínhamos falando lá no início, de absolutamente tudo. Se você pegar vamos pensar aqui com a gente agora. Vamos supor que, de repente, surgiu um povo no meio do nada, sei lá, no meio de uma floresta lá. Não conhece nada de nada ainda e a única coisa que ele tem é a Bíblia. Como é que a gente vai viver? A gente não sabe como viver. Sim. Se esse povo seguir o cristianismo, que está aqui dentro, se esse povo seguir o cristianismo, esse povo que nunca viu nada, que nunca leu outra coisa, que nunca falou com outros tipos de pessoa, que nunca assistiu, viu nada, esse povo vai ser o povo... Vai ser a civilização mais perfeita que existe. Exatamente. Não é? Você entende? É disso que nós estamos falando. Porque os primeiros séculos da igreja, os primeiros séculos do cristianismo, quando o cristianismo vem e derruba o maior império da época, que era o Império Romano, porque o império ruiu e o cristianismo se levantou, o que os cristãos tinham? Os cristãos tinham o testemunho uns dos outros e textos da Escritura, Exatamente. soltos. Não era nem uma Bíblia. Isso é coisa nova até, né? Eram os textos da Escritura e o testemunho dos primeiros cristãos que fizeram que aquele império pagão ruísse para se levantar uma cristandade. Fernando, estou me lembrando aqui, se você for procurar aí na história, você vai ver que em alguns países onde o cristianismo não é aceito, as Bíblias são queimadas. Exato. Isso atesta isso que nós estamos falando aqui. Vamos ler o que está colocado ali. Somente o cristianismo oferece uma cosmovisão compreensível que cobre todas as áreas da vida, todos os aspectos da criação. Somente o cristianismo oferece uma maneira de viver de acordo com o mundo real. Olha, eu só queria dizer para você, para que você entenda isso muito assim, olhe as outras nações cuja matriz não é cristã. Sim. Olhe, veja o avanço científico, veja como a coisa foi, veja a questão moral, veja como a mulher é tratada nesses países, veja como a criança é tratada nesses países. Observe, perceba a herança do cristianismo nas nações e perceba o que a falta do evangelho fez em outras nações. Eu já vou para uma coisa mais gostosa aqui, tá, Fernando? Ó, pega um povo que é cristão e pega esse povo, por exemplo, sei lá, um país aí que é comunista, vou dar um exemplo. Vai lá e tenta medir o grau de felicidade desse povo. Estou falando de uma coisa bem... Olha e vê o grau de felicidade. Olha aí na sua rua, uma casa que tem cristãos e outra casa, e mesmo ali, como é que esse povo vive sorrindo? O que tem nessa... Sim. Cristianismo verdadeiro. Esse povo, você fica sorrindo, parece bobo alegre, né? Assim, o que vocês têm Gente, quando alguém se converte em conta Cristo e vive com Cristo, a gente passa por tribulações, por perrengue, por, sei lá, a gente fica bravo, nós somos pessoas normais, mas... Na grande maioria das vezes, em todas as coisas, porque essas coisas a gente deixa passar, as pessoas vão dizer de nós, nossa, vocês são diferentes. Eu já ouvi isso quantas vezes? Exato. Você é tão diferente, mas você é tão alegre, você é tão... Por quê? Por causa do cristianismo. Olha, aí vem uma afirmação contundente do Papa Paulo VI, São Paulo VI, né? Na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, no número 5, ele vai dizer assim, a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa, ou seja, que pode como não pode, né? Tanto é um dever que se lhe incumbe por mandato do Senhor Jesus, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos,
Sim, esta mensagem é necessária, ela é única e não poderia ser substituída. Assim, ela não admite indiferença, nem sincretismo, já falamos de sincretismo aqui, nem acomodação, pois é a salvação dos homens que está em causa, que está em jogo. Enfim, ela é a verdade. Olha a afirmação contundente. Por isso, bem merece que o apóstolo lhe consagre todo o seu tempo, todas as suas energias e lhe sacrifique, se for necessário, a sua própria vida, Drica. É por causa disso aí que o Paulo VI está dizendo que nós temos santos e mártires na igreja. Exato. É por causa disso aí que o programa Brasil Cristão existe. Porque aí, Fernanda, eu estava pensando uma coisa aqui, quando você falou, se viver o cristianismo verdadeiro, né, a felicidade. Porque às vezes a pessoa vai falar, tá, mas quem são vocês? Nós não somos nada não, gente. Nós somos pecador igual, mas a mensagem, a palavra de Deus, o conteúdo que nós fazemos aqui, é Ele quem vai colocar em nós isso ali que o Paulo VI estava dizendo. Porque ele não pode ser indiferente, não pode haver sincretismo, ou seja, é algo puro e verdadeiro. E quem não aceitar isso, nós não podemos ser condizentes com isso. E este evangelho só vai surtir este efeito poderoso se ele não for comprometido pelo sincretismo, pela indiferença, pela acomodação, como Paulo VI está dizendo. Por isso, olha, vou falar isso de todo o coração. O programa Brasil Cristão, eu aqui, a Drica, o Padre Douglas, os nossos convidados, nós não estamos o Bruno, nosso diretor, Padre Eduardo, nós não estamos preocupados em afagar o seu ego nesse programa. Não estamos preocupados em fazer você simplesmente se sentir bem com uma mensagem gostosa. Nós queremos que esta verdade penetre o teu coração como uma espada. E às vezes ela vai te trazer alegrias e às vezes ela vai incomodar você. E que bom que a palavra de Deus te incomode, significa que você ainda está vivo. Porque quando isso não acontecer, significa que você já está espiritualmente morto. E incomoda. Porque o cadáver Ontem consente. eu fui em uma missa, nossa senhora, A palavra saí de Deus de lá, incomoda. debulhada do avesso, de tanto que aquela palavra incomodou. Vamos lá para frente. Segundo o Dr. Thomas Woods, esse doutor só para explicar, né, ele é da Universidade de Colômbia, um dos maiores intelectuais e é católico. O cristianismo ofereceu as bases para o desenvolvimento das ciências ao longo dos séculos. Chamar Jesus Cristo de Senhor é encarar a revelação de Deus como uma estrutura compreensível para toda a realidade e não somente no âmbito espiritual e pessoal. Vamos já para o outro slide, se der, a gente já vai emendando no outro, Sim. Que vale a pena. Olha só, acima de tudo, a nossa falha em ver o cristianismo como uma estrutura compreensiva tem prejudicado nossos esforços de ter efeito redentor na cultura que nos rodeia. Essa foto que você está vendo aí é de uma manifestação feminista em Buenos Aires, onde elas tentaram entrar numa basílica e pichá-la, fazer vandalismo. E os jovens católicos fizeram uma corrente humana rezando o rosário para proteger a igreja. Em seu nível mais fundamental, a chamada guerra cultural é uma colisão de sistema de crenças. É uma colisão de princípio contra princípio, de cosmovisão contra cosmovisão. Somente quando enxergarmos isso é que poderemos evangelizar uma cultura pós-cristã, trazendo a retidão de Deus para ser vivida no mundo à nossa volta. Você entende que o cristianismo, quando nós falamos de Jesus Senhor, é algo muito maior do que eu, do que o Fernando, do que você? E aí, eu não sei, eu estou querendo convidar você a fazer isso. No outro slide, já nos nossos comentários, a gente precisa tirar os olhos das pessoas. Você que, em relação à igreja, olha a pessoa e você então fala, esse cristianismo aí, para de comparar o cristianismo em toda a sua cosmovisão com uma pessoa, ou de colocar ele inteiro dentro de uma pessoa, porque essa pessoa não está dando testemunho, essa pessoa está... Isso é muito importante. Eu não vou mais na igreja por causa daquele padre. Gente, não vou se mais na você igreja me por causa conhecer de perto, então você vai largar a sua fé. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito maior do que nós, é muito maior do que pessoas, é muito maior do que padres. É
o plano de Deus para nós. Olha lá o nosso querido Bento. Bento não, é São João Paulo II. Olha só, no nosso tempo ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim, ajudareis a fazer com que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Vamos ler de novo aquilo ali? Gente, é o Papa João Paulo II, santo, que está falando isso aí que nós estamos lendo. Assim, ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Ou seja, Drica, é o derramamento do Espírito Santo que vai fazer isso. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo aqui, o anúncio que nós estamos fazendo enquanto Rede Século XXI, todo o grupo de oração, toda a noite carismática, tudo que fazemos, olha aí, nós estamos convictos de que pelo batismo no Espírito Santo, Deus nos deu um instrumento eficaz para transformar vidas, gerar uma cultura e edificar um Brasil cristão. Essa foi a experiência que o padre Eduardo Dougherty pregou pelo Brasil e que fez nascer a Associação do Senhor Jesus. E é por isso que o Brasil Cristão está aqui. Exatamente. Quando alguém entende do que nós estamos falando, não é? Aí essa pessoa vai e tem coragem de morrer, de dar vida, de se colocar à frente de uma obra como essa. Você acha que é fácil, gente? Claro que não é fácil. Mas quando você entende e acredita que a única coisa capaz de salvar é nosso Senhor Jesus Cristo e o cristianismo é a única solução para tudo, aí o seu coração muda, a sua vida muda, você se enche de coragem, daquela coragem que você não tem, porque é o Espírito Santo quem realiza, e você abraça conosco essa missão. Eu acho que hoje é um dia de nós chamarmos quem está em casa, Fernando, para abraçar conosco a missão do Brasil cristão, não é? De evangelizar o Brasil. Você quer consagrar a sua vida, entregar a sua vida para que Jesus seja mais conhecido, amado e seja Senhor? Entre em contato com a gente, né? Entre em contato com a gente. Aí, ó, 1938719620 é o nosso telefone. Ligue para nós e diga isso, né? Por tudo isso que nós falamos, você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família? Esse é o verdadeiro significado de ser sócio da Associação do Senhor Jesus. Quando o Padre Eduardo fala, seja sócio, é lógico que a sua ajuda financeira faz tudo isso daqui acontecer. Mas o nosso desejo é que quando a gente olhe para um sócio, a gente diga assim, lá está o reino de Deus. Lá está alguém que vive o senhorio de Jesus. Não é lá está alguém que nos ajuda financeiramente. Não. Porque financeiramente até pagãos poderiam. Mas você ajuda porque você é tocado pelo Senhor Jesus, porque você pertence ao Senhor Jesus. O Padre Eduardo vinha falando isso, porque você é dele. Lembra quando a gente ficava com esse selo? É dele, você é dele. E por isso você faz parte dessa associação. Quem somos nós? Os associados do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós somos. Aqui é garantia, né? A única garantia de sucesso que você pode ter na vida é você ser associado do Senhor Jesus. Porque Ele nunca falha e nunca nos abandona, né, Fernando? Exato. Então a gente fez aí uma explanação da essência do Brasil cristão, né? E o porquê que nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida e por que queremos um Brasil cristão. Nós vamos fazer um intervalo agora e no próximo bloco nós vamos ter uma participação, né? Especialíssima. Conosco. Opa. Nós já voltamos. Então faz o seguinte, aproveita o intervalo e vai enviando mensagem para nós. O WhatsApp está funcionando, diretor? Você ouviu a voz? É porque o nosso ponto não está funcionando hoje não. O diretor falou ali no ar, todo mundo ouviu. É bom que todo mundo te conhece, viu, Bruno? Então você manda no nosso WhatsApp, 19996169915. Já a gente volta.